Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós vamos para a nossa próxima entrevista, ainda focada nos idosos, só que dessa vez voltado para a área nutricional. Quem conversa com a gente agora é a doutora Mônica Souto, ela é nutricionista, ela vai falar um pouquinho com a gente sobre isso e principalmente sobre os riscos na saúde do idoso que não tem uma alimentação balanceada e da forma que deveria ser. Bom dia. Bom dia, Caroline, bom dia a todos que nos acompanham. Então, quer dizer que os idosos precisam de uma alimentação específica, de uma alimentação, digamos que mais voltada mesmo para a necessidade deles, que nessa idade é diferente da necessidade, por exemplo, minha, né, que tem uma idade completamente diferente. Sim, é um ciclo de vida diferente, né? E com a senescência, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai também requerendo de cotas nutricionais importantes e tem que ser revista. Por isso que é importante procurar um nutricionista para saber se tem alguma carência, que tipo de carência que é e suplementar também, além da alimentação mais adequada, né? Esses suplementos, quando a gente fala sobre esses suplementos, eles têm a ver com remédio ou é uma suplementação, por exemplo, em forma de vitamina? Como que a gente pode suplementar a saúde do idoso nesse caso? Normalmente o profissional faz uma avaliação nutricional, né, que é importante rever pele, cabelo, os aspectos importantes do envelhecimento, o que ele perdeu, quais são as perdas nutricionais, perda de músculo, de massa magra. E aí, a partir daí, a gente vai suplementar, às vezes tem que usar, sim, alguns suplementos como vitaminas, alguns aminoácidos, até mesmo proteína e balancear também a refeição. Isso vai depender de cada caso, né? Tem casos que você tem uma suplementação mais específica, tem casos que você tem que acompanhar diariamente, né? Ver como é que está esse paciente, como é que ele consegue se alimentar. E também não é só isso, né? Ver como é que está a questão digestória, né? Se ele consegue mastigar, deglutir. Né? Às vezes a alimentação tem que ser triturada, tem que ser em forma de pastinha, papas, para poder ser alimentado, tá bom? Agora, o que acontece muitas vezes é que nessa fase, né, quando a pessoa já está um pouco idosa, quando a gente percebe essa diferença de característica do estilo de vida e tudo mais, é a falta de apetite. Muitos idosos não querem mais comer. E aí a gente fica se perguntando, né, o que acontece? Por que uma pessoa que gostava tanto de comer antigamente hoje diz que não tem fome? É claro que existem vários fatores, por exemplo, eu penso assim, né, claro que pode ser um pensamento talvez errado, mas eu sempre fico tentando imaginar, vamos supor que eu seja uma pessoa idosa, e aí a minha vida inteira eu comi muita carne, eu comi muito pão, eu comi tudo que eu quis comer. E aí depois de um tempo, passou, a idade chegou, e aí como eu não me cuido mais sozinha, porque normalmente os idosos têm, por exemplo, um filho ou um tio, que está sempre ajudando um sobrinho, né, um neto, que está sempre ajudando aí nesse novo estilo de vida, essa pessoa diz pra mim que não, que agora eu só posso comer papa, só posso comer sopa e enfim, isso não me atrai mais os olhos e como não me atrai os olhos, então eu perco o meu apetite, mas é claro que existem também outros fatores, né, Sim. E que podem ser biológicos e tudo mais, não só necessariamente de atrativo visual, a gente pode dizer assim, que levam esse idoso a perder todo esse apetite. Então, o que a gente pode dizer que principalmente leva a essa característica na alimentação do idoso? Quando ele chega nessa fase, ele não quer mais comer. Como eu havia dito, no envelhecimento vai haver perdas, alterações normais da fisiologia do envelhecimento. Claro que isso é de pessoa para pessoa, depende também do teu preparo, lá na idade adulta, como é que você se preparou para esse envelhecimento, a tua qualidade de vida e a tua saúde. Mas, em geral, os idosos, eles conseguem se alimentar perfeitamente, desde que há um preparo bom. Por isso que é importante procurar os profissionais, o médico, o nutricionista, para rever essas carências, para solicitar e até prescrever uma alimentação mais adequada. Mas, assim, as alterações no trato digestório, elas são grandes, né? A dificuldade de mastigação, sobretudo os idosos os de mais idade, né? A perda de dentes, a possibilidade de dificuldade na deglutição. Aí tem que se haver realmente na estrutura do alimento ser alterada, né? Tipo triturar, moer, mas tem que ver cada caso, tá bom?
O idoso que consegue se alimentar, que consegue fazer sua refeição, bacana, mas tem aquele que precisa, como você falou bem, de cuidados. E aí que o papel da família é importante, né? A família estar presente, o cuidador estar atento para aquele idoso, para que ele faça uma alimentação mais adequada. Em relação aos dias atuais, né? Os idosos do século XXI, eles se alimentam melhor? E no caso, se a resposta for sim, por que isso acontece? Por que a gente tem uma facilidade maior de ter uma alimentação muito mais balanceada, muito mais equilibrada e voltada para essa idade, quando a gente fala sobre a terceira idade? Bacana isso. Hoje a terceira idade, ela está mesmo buscando a qualidade de vida. Isso nos atrai muito, né? Eu, por exemplo, trabalho também com idosos. Eles têm sonhos, né? Eles têm metas a alcançar. Então, eles não querem que a fisiologia o impeça de conseguir seus sonhos. Isso é importante. Eu também sou coach e eu trabalho também com essa questão de sonhos para pessoas idosas. Inclusive, tem uma idosa que eu acompanho e que ela é uma gracinha. Ela me autorizou a falar, vou falar. Ela me procurou por causa do emagrecimento, veja bem. Na terceira idade. Por que você quer emagrecer? Na verdade, ela queria emagrecer porque ela tinha um sonho de ir para a Alemanha ver o filho. Só que a gordura estava impedindo ela, doía muito os joelhinhos dela. Então ela disse, eu tenho crença de não conseguir andar na Alemanha, brincar com meus netinhos, olha só. Então assim, ela tem aquele sonho, hoje ela já está na 5ª sessão, ela já está melhorando muito, está fazendo a fisioterapia dela, está fazendo tratamento nutricional, já emagreceu 6 quilos. Quer dizer, nada mais impede, você falou tudo, nada impede o idoso de ter uma qualidade de vida, de buscar realmente os seus sonhos, né? Isso é perfeito, é fantástico. Eu acho que agora, nesse século, a gente está buscando isso e não há mais limite para a pessoa idosa. Isso é muito legal porque a gente percebe uma mudança de comportamento não só nos idosos, mas também nessa família que acompanha, né? Porque o interessante é isso, a gente não pode deixar também de levar em consideração que muitas vezes esse idoso não consegue ser sozinho, ele não consegue mais, digamos que, dirigir, muitos outros não conseguem viver sem um acompanhamento. É necessário um acompanhamento. Mas esse acompanhamento não pode ser um fardo, porque muitas vezes o problema é esse, né? O acompanhante acha que eles não têm a mínima condição de fazer qualquer coisa sozinho e etc. E aí, por causa disso, sufoca ou então oprime, e esse idoso acaba perdendo essa qualidade de vida que tem direito, porque a qualidade de vida, querendo ou não, é um direito de qualquer pessoa, e não é porque ela chegou na fase idosa que ela vai deixar de ter a qualidade que ela sempre teve ou que ela sempre almejou. Perfeito, e buscar seus sonhos, realizar seus desejos, independente da idade. E nós temos que nos preparar para essa velhice. Eu sempre digo para os pacientes, independente de ser idosos ou não, todos nós queremos autonomia, liberdade para escolhas, para poder fazer o que quiser, viajar, né, poder andar. Então, assim, tudo vai depender do teu preparo, da tua saúde. Tanto do ponto de vista de mobilidade, né? Do ponto de vista nutricional. Como é que você está se preparando? Por que a gente fala tanto em combater os radicais livres? Porque são eles que vão promover uma aceleração desse envelhecimento celular, né? Então, assim, tem que se buscar isso. E esse século, as pessoas estão mais desejos de ter uma velhice mais saudável, como você falou bem, com muita qualidade de vida. E é assim que nós, profissionais, temos esse olhar, né, de entender que aquela pessoa, ela busca ali autonomia, ela busca a felicidade plena, ela quer realizar os seus desejos. E a gente tem que estar com esse olhar clínico, com esse olhar mais integral em relação ao ser humano. Agora, em relação a essa questão, a rotina de alimentação mesmo, quando a gente chega na terceira idade, vamos supor que eu tive uma vida completamente desregrada e mesmo na minha adolescência ou então na minha juventude eu não me alimentava muito bem. Todos esses erros alimentares que eu cometi até hoje podem ser modificados ou então podem ser reeducados a partir da minha terceira idade? Ainda na terceira idade, eu como idosa consigo reeducar tudo que está à minha volta, todo o meu estilo de vida para buscar essa qualidade de vida mais saudável? Pode ser, perfeito, Carolina. Assim, as perdas, elas vão existir, não tem mais como a gente repor o que se passou. O que a gente vai fazer é o estado atual do cliente, né? Trabalhar esse estado atual. O que pode fazer para que a gente busque uma qualidade de vida em cima do que é essencial para ele, tá bom?
e a gente tentar repor aquelas carências para que ele possa desenvolver todas as suas atividades diárias, e como eu falei para você, e as atividades que ele quer também alcançar. Então, o olhar nutricional ele é importantíssimo. Eu digo que os idosos têm que ter esse acompanhamento, tanto na rede pública como na rede privada. Tem que ter o olhar clínico do nutricionista para repor todas essas vitaminas, proteínas, os minerais são importantíssimos para os idosos. Então, tem que ter esse olhar para que ele mesmo ali, eu tive uma vida que eu fui desregrado, mas agora eu quero buscar isso daí. Eu quero agora ter uma melhor qualidade de vida. E a gente pode trabalhar em cima disso, como é o caso que eu citei dessa cliente nossa, em que ela está buscando, ela tem 6 quilos a mais, está com mais saúde, mais vitalidade, mais disposição, olha que bacana, né? Então ela buscou isso daí, você falou tudo. Apesar de tudo que se passou, ela buscou uma melhor qualidade de vida, está buscando, está motivada, e é uma troca, né? Eu também me sinto motivada com a motivação dela, e a gente fica super feliz de ver, cada dia mais a pessoa melhorando, né? Bom, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. E aí nós vamos saber também sobre alguns alimentos mais específicos, por exemplo, que seria super bom para a alimentação de um idoso. Vamos supor que, não sei, você queira dar uma fruta para o idoso que você é cuidador, né, para a pessoa que você está sempre acompanhando, só que você não sabe que fruta que é melhor, por exemplo, para o equilíbrio. Ou então você não sabe que fruta que é melhor para a digestão. A gente vai falar tudo isso para você assim que a gente voltar do intervalo. Você continua aí e pode enviar sua participação para o nosso número, que é o 92, código daqui de Manaus, 98111 4512.